Formada em Economia pela Universidade Federal da Paraíba. Cursou especialização em Desenvolvimento Econômico na França. É mestre em Engenharia pela UFRJ. É também doutora em Economia pela UFRJ, professora da Universidade Federal Fluminense, militante histórica do movimento feminista, assina publicações muito importantes sobre o assunto e é experimentada pesquisadora em temas relacionados ao mercado de trabalho, relações de gênero e desenvolvimento econômico. E acaba de lançar o livro Mulheres e Poder. A convidada do perfil de hoje é a professora doutora Idete Pereira de Mello. Obrigada, professora, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rogéria, por vir falar para o público da minha terra, da minha segunda terra. Isso, porque você nasceu na Paraíba, mas já está aqui há mais de 40 anos, é isso? Tô aqui, eu vim... Garotinha? Vim garotinha, vim com 68 para cá. Ah, é? Mas você começou a sua história, a sua formação, digamos assim, na Paraíba, não é isso? A minha formação de graduação é toda na Paraíba. Inclusive, a minha inserção no mundo da política e tal, como no movimento estudantil paraibano. Entendi. Então, eu vivi 64, fui para a França, mas não fui para a França nem por causa de política. Eu fui para a França porque casei, eu acabei o curso de economia, me casei com um professor da engenharia, e ele foi fazer doutorado e eu fui junto para fazer também. Então, eu vivi em 68 na França. Literalmente? Não, literalmente não. Eu tive uma criança. O meu primeiro filho nasceu no dia da última barricada de Toulouse. Olha! 11 de junho de 1968. Mais real impossível. Mais real impossível. E cheguei e voltamos para o Brasil, né? Ainda em 68, e assisti ainda algumas passeatas pesadas no segundo semestre, até a chegada do AI-5, em dezembro de 68. Então, a noite se abriu. É verdade. Você já tocou num assunto interessante que foi o período de 68, que foi, eu digo sempre que foi a página mais cruel que a história brasileira já viveu, que foi a questão da ditadura. As mulheres, no campo geral, a gente avançou em algumas coisas e a gente não avançou em outras coisas. Onde nós mais avançamos e onde nós ainda não chegamos aonde deveríamos ou poderíamos estar? Olha, como eu sou essa geração 60, né? 64 eu era uma guria, bem guria mesmo. 68 eu já tinha acabado a graduação e tal, já estou casada, voltando do rebut francês, porque eu também comecei o doutorado lá, não consegui acabar, porque a maternidade envolve outros problemas, e o meu marido acabou a tese de doutorado dele e a bolsa dele se acabava. Então nós voltamos para o Brasil. Esse momento, o feminismo, ele era o feminismo era a onda que vem na luta pelo direito ao voto, que culmina na década de 30, esse feminismo, que era um feminismo branco, ele fica meio que mudo ao longo dos anos 40, não que não tivesse mulheres feministas brigando pelo divórcio, brigando contra a proibição das mulheres casadas trabalharem. Mulher casada podia trabalhar desde que o marido o permitisse. Se ele se sentisse incomodado, ele ia no patrão e dizia: olha, minha mulher não pode trabalhar, e o patrão tinha que demiti-la. Então, essas foram lutas, e isso acabou em 62. Né? Houve uma legislação, o Estatuto da Mulher Casada, que as feministas batalharam nos bastidores do Congresso, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? A capital ainda estava aqui. Não, já tinha saído, porque em 62 a capital já tinha ido embora. Mas a luta, eu fui para o movimento estudantil interessada na política, e eu tinha muito interesse em algumas mulheres que eu ouvia falar. Uma em Pernambuco, que falava num programa do governo do Miguel Arraes, e eu achava tão interessante. Eu falei: um dia ainda vou falar na rádio, que é até uma professora de economia, ela também é uma professora de economia,
atualmente já aposentada em termos, porque ela foi professora da Unicamp e hoje ela dirige uma faculdade de economia chamada Facamp, em Campinas, Liana Aureliano. Então, Liana Aureliano era um símbolo, para mim, daquela voz feminina na rádio, né? Falei, nós temos direito também de nos pronunciar, porque as pessoas pensam, estava tudo muito silenciado com relação a essa questão. Em 68, quando eu volto na França, tinha um movimento, quer dizer, mas eu estava com um barrigão. Me lembro da véspera do dia 9 de junho, que nós fomos ver uma manifestação cercando a universidade, nascendo a criança, a polícia toda na rua, e o meu marido ficou nervosíssimo, com medo de que o pau cantasse e aquela mulher grávida levasse no pau. Já tinha visto as passeatas, 100 mil pessoas em Toulouse, 100 mil pessoas da direita, 100 mil pessoas da esquerda, tudo embaralhado. E nós assistindo aquilo tudo, porque como estrangeira a gente se sentia ficava um pouco meio temeroso de como participar de tudo aquilo. Volta para o Brasil, aí o Brasil também está pegando fogo, porque os meses anteriores ao AI-5 também tinham manifestações, e eu percebi que tinha muita mulher, muita estudante participando de 68. Eu falei, aqui as coisas estão também em efervescência, as mulheres estão no rastro da campanha pelos direitos civis americanos, do problema da guerra do Vietnã, que estava explodindo a partir de 68, a ofensiva do Tet de 68. Tudo isso criava um clima de muita participação, e a juventude estava na rua querendo mudar o mundo. E aí nós entramos. Mas o feminismo no Brasil, ele é mais sutil. Quer dizer, começa já na década de 70, porque aí vem Rose Marie Muraro, vem a Carmen da Silva, que escrevia uma coluna famosíssima na revista Cláudia, conversando com as mulheres. A Rose Marie Muraro promoveu a vinda da Betty Friedan, porque a Betty Friedan, assim como a Simone de Beauvoir, tem uma importância enorme nesse feminismo que explode depois da Segunda Guerra Mundial, com a publicação do Segundo Sexo, que é em 49, a Betty Friedan, nesse rastro, publica um livro nos Estados Unidos chamado A Mística Feminina, que ela trabalha para desconstruir aquela dona de casa famosa que o cinema americano nos apresentou, do qual o Gênio é um símbolo emblemático, né? O livro da Betty Friedan, de 63, A Mística Feminina, que trazia uma análise fortíssima da insatisfação das mulheres brancas de classe média americanas contra o ser esposa apenas. Isso tudo estava mexendo muito. Ora, o que é que acontece? Nós estamos já na geração Pasquim, no início dos anos 70, a Rose Marie Muraro, que era uma editora uma editora da Vozes, promove a vinda da Betty Friedan para o Brasil. E provocou uma indignação enorme das mulheres o fato do Pasquim, que era um jornal que tinha uma divulgação enorme no meio universitário, e ela deu uma entrevista para o Pasquim, e os jornalistas que faziam o Pasquim com um humor todo peculiar, patriarcal, tentam desqualificar tanto a Rose quanto a Betty Friedan, porque levantando a bandeira de que elas eram feias. Isso provocou uma indignação enorme. E houve reação a essa indignação? Houve uma reação ainda muito, assim, doméstica. Tímida? E porque
Você estava em pleno endurecimento do regime militar, né? É o governo do Médici, e nós não tínhamos muita escapatória. Quando, por conta de toda a movimentação de 68 das mulheres terem tido coragem de voltarem às ruas, esse movimento nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, explode com muita força, e a Organização das Nações Unidas se viu forçada a chamar, quer dizer, uma conferência mundial, internacional sobre as mulheres. Essa conferência foi convocada para 1975 e foi espalhada para o mundo inteiro. Ora, o que foi que aconteceu? Quando essa camada de mulheres daqui, cariocas, né, brancas e mais insatisfeitas, e leitoras de Rose, leitoras de Carmen da Silva, aproveitaram, portanto, a dica da ONU e convocaram um seminário em julho de 1975 para discutir a situação da mulher brasileira. De lá para cá, e eu volto à pergunta que eu te fiz, nós avançamos o que deveríamos ou não? Avançamos bastante, né? As mulheres fizeram grandes progressos. Quer dizer, claro que a gente não construiu a igualdade, isso falta construir. Mas se você pensar que nós, as mulheres brasileiras, começamos o século XX analfabetas, 80% das mulheres brasileiras em 1900, no censo de 1900, eram analfabetas. Nós entramos no século XX com esta marca pesada. Sem uma política pública específica de promover a educação da população, as mulheres brasileiras, eu diria que elas sozinhas, individualmente, elas foram para os bancos escolares. Então, quando o Jango Goulart aprovou a Lei de Diretrizes e Base, em 1960, isso é bom que se diga, porque para poder a gente entender o que foi que aconteceu. Que as mulheres podiam, a Lei de Diretrizes e Base permitiu que as pessoas que tinham os cursos técnicos, tipo secretariado, contabilidade, as normalistas, as mulheres que eram as professoras do ensino primário, que esses diplomas permitiriam que estas pessoas entrassem na universidade, porque até então só podia fazer vestibular quem tinha um certificado do curso científico ou do curso clássico. Eu já sou a geração que não fiz nem o curso normal, o pedagógico, como na Paraíba se chamava. Eu fiz científico, antes da Lei de Diretrizes e Base. Eu já estava encaminhada em Campina Grande para ir para a universidade. Eu queria isso. Eu queria tocar nesse ponto. Você começou a fazer a universidade em economia na Paraíba nos anos 60. 63. Década de 60. Isso era muito raro, ir para a universidade, assim como escolher economia. Então, não era uma profissão muito feminina naquela época. Você foi influenciada por quem? Isso foi um desejo espontâneo? Como é que surgiu o desejo de economia na sua história? Ela não é até hoje. Muito mais naquela época. A minha turma tinha quatro mulheres. Pois é. Agora, o problema foi o seguinte, quer dizer, fazer a faculdade, a minha turma, eu sou de um colégio de freira de Campina Grande, né? Estudei toda a minha vida no colégio de freira, as Damas Cristãs, uma ordem belga lá de Campina Grande. A minha turma tinha 50 meninas, a turma do ginásio. Metade da minha turma foi fazer científico e clássico. Todas fizeram vestibular e entraram nas universidades. Não me pergunte como é que isso aconteceu, porque hoje eu estava dando um balanço na minha vida e fiquei pensando, quem eram as mulheres de classe média de Campina Grande que eu conhecia, as mães das minhas colegas, eu estudava no colégio aristocrático de Campina Grande, tá? Trabalhavam. Eu não conheço.
eu não conheço nenhuma. Você ter a ideia, eu não me lembro, eu fui conhecer mulheres trabalhando, dentistas, depois, quando eu já estou na faculdade, eu conheci umas dentistas, mas não eram de Campina Grande, vinham de Recife, entendeu? Você não tinha, e tinha uma advogada, que era filha também de um grande advogado da Paraíba, que estudaram em Recife. Mas era, quer dizer, e moças solteiras, todas três, as que eu conheço, solteiras. As outras não. Quer dizer, essa não era, mas aí já teve um pulo. Essa geração, que é a minha, essa geração vai para o mercado de trabalho. Mas eu queria saber o que te impulsionou a ir para a economia, que não era uma coisa muito comum. E isso você ainda não respondeu, responde para a gente no próximo bloco, porque nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já com o perfil para você. Não sai daí que é rapidinho.